com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. I hope that this video is somehow helpful. Not actually to me, but the fact I know that I'm only one of millions and millions and millions of people in the world that are just like me, actually. They don't have necessarily the resources that I have. I'm all by myself, and there's absolutely nobody in my life except my doctor, my psychiatrist, the sweetest man on earth who says I'm his hero. And that's kind of pathetic. I'm all by my fucking self, and it's a crime, and it should not be acceptable to any man. I'm fighting like all the millions and millions that I know I'm gonna to stay alive every day. I'm not staying alive for me. For me, if it was me, I'd be gone straight away back to my mom. And every day I've spent for 2 fucking years that my entire life is revolving around just not dying, and that's not living. And I'm begging to be brought home. Somebody who loves me to come and get me, that's what I keep saying. Please, will somebody in my bloody family act like you give a shit? I wanted just to make a video that you would all see what the fuck it's like. The mental illness, you know, it's a bit like drugs. It doesn't give a shit who you are. And equally, you know what's worse? It's the stigma. It doesn't give a shit who you are. And it's stigma is what's killing people. It's not the mental fucking illnesses. Please, guys out there, you have a family member, it doesn't matter. If you've already abandoned them, go get them. Care for them. Tenderness, love, care for them, visit them in hospital. Go visit the people at your local psychiatric hospital, because they're just like me, treated like pieces of shit because we're not dying of cancer. Instead we're dying of something emotional that we don't deserve to be treated like shit for. And don't let them end up like me, having to make pathetic fucking videos on Facebook begging people to help them. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. Estamos apresentando uma série de programas falando sobre dores da alma. Já falamos nesta série sobre as dores das crianças, as dores dos adolescentes e jovens, e hoje vamos falar dessas dores da alma dos adultos. Também, como consequência dessas dores da alma, vamos falar sobre suicídio e a sua prevenção. Estão conosco no programa de hoje Roberto Carreu, que é coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Bem-vindo, Roberto. Boa tarde, Húngaro. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Rodrigues. Também está conosco Márcia Araújo. Ela é coordenadora dos e-mails no posto CVV de Sorocaba. Bem-vinda, Márcia. Bem-vindo, Húngaro. Bem-vindo, Roberto, Rodrigues. Que nós consigamos aqui passar esta mensagem chamando a atenção sobre as dores da alma dos adultos. Boa tarde. Ainda está conosco Rodrigues. Ele é voluntário e plantonista no CVV Sorocaba. Bem-vindo, Rodrigues. Obrigado, uma boa tarde a todos, tá? E esperamos neste programa conseguir levar um pouco da filosofia do CVV para os nossos telespectadores. Obrigado. Em nossos programas temos trazido um preceito para reflexão, para mostrar a você, telespectador, fundamentos sobre os quais se baseiam e se orientam os voluntários do CVV. Nesta série de dores da alma, o preceito que temos trazido é: lutar pela vida ainda é o melhor. Esse preceito. Perfeito. Eu só queria colocar,
preceitos são frases de impacto tiradas de material de estudo, de palestras, né, que fazem o voluntário refletir sobre aquele tema. Esse preceito, em particular, lutar pela vida ainda é o melhor, nos faz refletir sobre muitas coisas. Nós lutamos pela vida quando nós diminuímos nossas defesas, quando nós procuramos ver as diferenças entre as pessoas, né? E eu queria só deixar uma mensagem: você que já satisfez as suas necessidades, venha satisfazer a necessidade da sociedade como um todo. Se engaje num trabalho voluntário, venha ser voluntário do CVV. Estão nesta bancada aqui plataformas distintas de atendimento que o CVV oferece para prestar o serviço de apoio emocional que disponibiliza. O Roberto, como eu disse na apresentação, ele atende no chat. A Márcia é responsável em Sorocaba pelo atendimento nos e-mails. E o Rodrigues é plantonista no telefone. Na abertura do programa, apresentamos um filme que mostra algumas características de pessoas que, desestabilizadas emocionalmente, podem entrar em depressão. No caso do filme que exibimos, trata-se de uma pessoa que estava em depressão e que já conseguiu sair da depressão mercê do tratamento a que esteve submetida. Queria que vocês fizessem algum comentário a respeito do que nós vimos. Nós vimos lá ela falar em isolamento, em abandono, enfim. O que vocês podem nos dizer dessa situação de desestabilidade emocional e que pode levar à retomada da vida em situações de acolhimento, enfim, a palavra é de vocês. Bom, o filme ele é muito rico, ele tem muito material. Enquanto no CVV nós recebemos no telefone ou no chat, nós recebemos muitos contatos com esse material emocional do filme. Lá a pessoa ela é clara em dizer, ela está se sentindo só, ela se sente desamparada, a vida para ela já não tem mais valor, e ela faz uma citação importante. A família, ela cita a família, alguém do sangue, que procure, que ajude, não trate como se não existisse. É um caso muito claro que a gente vê no chat, eu como atendendo no chat, é muito comum as pessoas realmente disserem, eu não tenho família, ou eu não sinto a presença da família, ou eu me distanciei da família, isso me isolou, levando ao processo de depressão. Então a importância das pessoas que estão entrando nesse processo de depressão, desvalorização da vida, procurarem ajuda, e a família sempre é um caminho que as pessoas pedem para trilhar esse caminho, mas nem sempre conseguem encontrar os familiares para esse acolhimento inicial, né? Bom, não é diferente quando a gente fala nas respostas por e-mail. As pessoas nos escrevem e-mails em quantidade muito grande, porque elas estão, às vezes, na fila de espera do nosso trabalho, que é o atendimento por chat. Muitas vezes são jovens, eles gostariam de conversar por chat, mas o número de voluntários do CVV ainda não é suficiente. Então, nós recebemos o desabafo deles nos e-mails. E o que nós fazemos é aquilo que tem o apelo no filme, quando a pessoa está sozinha, se sentindo perdida, às vezes sem noção, sem força de vida. Nos e-mails também a gente percebe isso, o pedido de socorro, e nós procuramos, mesmo sendo num atendimento escrito, que não está tendo contato pessoal da voz ou do teclar, que é ágil, a gente procura estar do lado, acompanhar este que está se sentindo perdido ou solitário, acompanhar a dor que ele nos relata. A gente consegue também perceber a emoção e fazer este acolhimento que ela solicita, que ela pede, para que as pessoas da família ou amigos façam.
Nós sabemos que a depressão precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes psicológico. Não é esse o foco, não é esse o mérito desse programa e nem dos atendimentos do CVV. Mas o filme fala também, além dos aspectos que já foram abordados aqui, da dificuldade de fazer as tarefas simples do dia a dia, que é uma característica da depressão. As pessoas que estão se sentindo incapazes, sem iniciativa para essas atividades mínimas do dia a dia, rotineiras, não vamos chamar de mínimas, pode encontrar apoio, Rodrigues, ligando para o CVV? Com certeza. O que nós vemos naquele filme é um pedido de socorro. Ela está pedindo atenção, né? E a mensagem que fica ali é essa. E ela ainda consegue se desabafar. Tem pessoas que têm mais dificuldade. E existem estudos que, na medida em que você verbaliza o que você está sentindo, você vai se reorganizando, você vai se reestruturando para você conseguir tocar a sua vida de uma maneira melhor, né? Então, o CVV é um canal aberto 24 horas por dia, né? 30 dias por mês, 365 dias por ano, e o grande diferencial do CVV é essa disponibilidade. Então, uma pessoa que estiver experimentando uma situação adversa, pode ligar para o CVV que com certeza vai ser acolhido, tá? Estamos falando sobre dores da alma. Podemos dizer, Roberto, que a tristeza é uma dor da alma? Olha, as pessoas que nos ligam têm dito que sim, né? A tristeza nas suas várias graduações. Existe a tristeza profunda, que já entraria nos estágios iniciais da chamada depressão, mas o importante, as pessoas que estão nos assistindo, é que o CVV, ele não atende a depressão, ele atende a pessoa, nos vários estágios. Nós agora estamos chegando na época dos vestibulares, final de ano, e quantos jovens procuram o CVV para comunicar aquela angústia do vestibular que está chegando, a angústia de final de ano. São angústias, são coisas que sufocam, que quebram a sequência de vida, que quebram o ritmo de vida, que quebram a alegria de viver, e que se estabelece uma tristeza, se estabelece um sentimento de impotência. São as pequenas ações emocionais que fazem com que a pessoa não se sinta bem, é que o CVV pode também colaborar, na medida em que a pessoa falando, ela se reorganiza, como disse o Rodrigues. Então, a tristeza em toda a sua graduação, ela é angustiante, e com certeza a pessoa, sendo acolhida, ela vai conseguir vencer aquele momento emocional e vai conseguir seguir em frente com a sua vida. A tristeza passageira e a tristeza que dura vários dias é a mesma coisa? São a mesma coisa uma e outra? Para nós, enquanto atendimento, nós só captamos naquele momento a pessoa e o seu momento emocional. Muitas vezes ela vai narrar que é uma tristeza que se estabeleceu há pouco tempo, ou vai narrar que é uma tristeza de um prazo maior. Nós apenas ouvimos, compartilhamos aquele momento, as narrativas dela vão crescendo, ela vai alongando, vai procurando as causas, ela procura as causas da tristeza e tenta se restabelecer. As chamadas tristezas profundas e de muito tempo, sabe-se que levam a casos mais críticos de carência emocional, de dificuldade emocional. Mas para nós, enquanto CVV, qualquer que seja a tristeza, nós nos capacitamos enquanto voluntários. É importante dizer que o CVV não é uma terapia. O CVV acolhe a pessoa naquele grau, naquele momento, naquela situação que ela vive e que ela precisa de alguém para conversar, desabafar e compartilhar aquele momento que para ela é muito difícil e não está sendo fácil poder superar aquilo. Eu só queria colocar uma coisinha aqui, porque veja só, a tristeza faz parte da natureza humana, a alegria também, né? Mas uma tristeza mais demorada, ela pode indicar alguma coisa mais grave,
né? Então as pessoas que estão no círculo ali da pessoa podem, né, atentar para isso e se colocarem disponíveis, que elas vão estar ajudando também. Era isso que eu queria colocar. Nós falamos aqui sobre dores da alma. O trabalho do CVV é de apoio emocional voltado à prevenção ao suicídio, e essa tristeza que dura vários dias pode ser um sinal de que a pessoa está pensando em suicídio e que as pessoas no seu entorno devem estar atentos, antenados para o dia a dia dessa pessoa? Sim. Alguns sinais são emitidos. Às vezes eles são claros, as pessoas falam de tristeza, de ir para algum outro lugar, queria dormir, ou que esse mundo parasse. Esses são sinais. Às vezes a pessoa não faz um sinal claro, eu estou pensando em desistir. Não, às vezes ela dá estes sinais. Esta tristeza profunda demonstra, às vezes, um recolhimento, uma falta de contato. No dia a dia, no corre-corre, às vezes a gente não percebe, porque temos também nossos problemas, nossos compromissos, mas é preciso estar atento, porque a gente tem amor pelas pessoas, pelos amigos, por aqueles que estão do nosso lado, mas nós também temos as nossas discussões, as nossas divergências, e nós criamos mágoas ou ressentimentos, e pode passar despercebido. Mas pessoas nos ligam falando, dando dicas, que estão sozinhos, que a família não compreende, que não consegue se entrosar no trabalho. Então, nós, como Roberto disse, vamos acolher, vamos acompanhar, vamos ser um companheiro ali naquele momento, para facilitar que a pessoa possa falar e ela possa colocar para fora esse sentimento que ela tá, né, esse sentimento que ela tem. Mas, como disse, são sinais. Nós temos uma cartilha preparada até para os professores, para os profissionais que não são os médicos, que é numa linguagem leiga, foi auxiliada por profissionais, mas exatamente dando 14 pontos onde a gente pode observar uma pessoa do dia a dia, da família, ou um amigo. Essa cartilha se chama Falando Abertamente sobre o Suicídio, e ela está disponível no site cvv.org.br, e ela pode ser baixada para que as pessoas leiam. Você que acompanha os nossos programas com frequência, assistiu durante o mês de setembro, em que nós falamos exaustivamente sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio e sobre os sinais que aquele que está pensando em tirar a sua vida, ele dá esses sinais. E você acompanhou agora, na resposta da Márcia, nas considerações da Márcia, esses sinais são importantes para você que convive com pessoas que eventualmente estejam pensando dessa forma. Você que convive com essa pessoa seguramente dará o primeiro atendimento, fará o primeiro acolhimento, encaminhando, se for o caso, para alguém especializado. Quando nós quebramos um osso, sentimos um tipo de dor. Quando eu caio, eu sinto um tipo de dor. Quando eu tenho uma dor de estômago, é muito característica essa dor. A dor da alma, existe um sintoma parecido, identificável da mesma forma que são as dores físicas? Bom, o osso, quem quebrou é o lado de fora, né? Foi alguma coisa que bateu, um tombo, esse tipo de coisa. O estômago nós podemos questionar porque não sabemos de onde veio essa dor de estômago. As dores da alma, elas são marcadamente presentes por uma não identificação. As pessoas, isso
aquilo, as pessoas que nos trazem essas dores da alma, elas dizem: dói, mas eu não sei por que dói, e dói muito. Dói lá dentro, dói de uma maneira tão intensa que eu faço qualquer coisa para que essa dor deixe, que essa dor pare, que essa dor cesse. E como nós vamos conversando e a pessoa vai falando, ela começa a identificar de onde veio, quais foram as situações em que ela esteve presente, que foi insuportável, as perdas, os lutos, as derrotas, as frustrações, os abandonos. Isso tudo, sentido na alma, vai para o corpo. Então, expresso por elas, pelas pessoas que nos procuram, são dores que aparecem em toda a parte do corpo, mas que não tem uma origem que ela consiga dizer foi disto. Estas são as dores da alma que muitas vezes as pessoas nos narram. Eu fui no médico, fiz todos os exames, não encontrou nada, mas está doendo. E em cima dessa dor que todos os pensamentos vão começar a elaborar um fim para isso. Eu preciso acabar com isso. É importante que as pessoas que estejam vivenciando isso, ou que tenham pessoas próximas vivenciando isso, percebam esse movimento desta dor que vai crescendo sem saber de onde vem, que é a hora de buscar uma ajuda, é a hora de buscar alguém que possa compartilhar esse momento para poder identificar e atenuar essa dor, para que ela possa entender o que está acontecendo e se livrar dessa dor que vem da alma, mas que se expressou em alguma parte do corpo. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, pode se encaixar nessa perda que o Roberto mencionou? Pode sim. Às vezes o se sentir inútil, né? Não se sentir capacitado porque perdeu o emprego, essa dor de parecer que perdeu a estima porque poderia ser um ou outro e foi a mim. Esses são problemas que os adultos passam, dores que ele às vezes guarda calado. Às vezes a aposentadoria, né, que é tão sonhada, mas que chegou o momento e no outro dia não tem mais aquela rotina. Tudo são dores que às vezes não são muito aceitas e deixa a pessoa deslocada, angustiada, que pode e são, húngaro, dores da alma de nós, pessoas adultas. Eu pediria que a nossa técnica colocasse a campanha Fio de Solidariedade no vídeo para o telespectador acompanhar. Enquanto isso, eu vou pedir para o Rodrigues, na esteira dessas duas respostas, a pessoa desempregada que procura emprego, faz uma entrevista, faz 2, faz 3, faz 4 e não consegue a recolocação. Aquele sentimento que ele passa a vivenciar por não conseguir a recolocação, podemos dizer que seja uma dor da alma? Podemos, porque na medida em que ele está tentando, né, uma recolocação profissional e essa recolocação não vem, ele pode se frustrar, né, ficar com pensamentos de derrota, e isso vai, de alguma maneira, influenciando negativamente. Enfim, se ele não conseguir trabalhar bem esse sentimento, ele pode partir para quadros mais graves, né? Então eu computo que sim, né? Há pessoas nessa situação que eu acabei de mencionar, que você respondeu, que internaliza esse sentimento e essa frustração. Procurar ajuda, abrir-se com uma pessoa de confiança, ligar no CVV, contribui de alguma forma para o estado emocional dessa pessoa? Sem dúvida. Ela dividindo aquilo que ela está sentindo com uma pessoa próxima, ou se na falta de uma pessoa próxima, o CVV é um canal para isso, né? Ela vai ser acolhida, e é o que eu volto a falar.
ela verbalizando aquele sentimento que ela está experimentando, ela vai se reorganizando, né? E vai conseguir tocar a vida dela de uma maneira mais equilibrada, né? Vai ter forças aí para continuar na luta, né? Seria isso. Márcia, por que a sociedade, de um modo geral, tem dificuldade de fazer essa escuta que o Rodrigues acabou de mencionar, e o CVV faz isso no Brasil há mais de 50 anos, 55 anos? Qual que é o ingrediente especial que o CVV tem e que falta à sociedade? O ingrediente seria o aprendizado do ouvir, que o CVV passa àquele que é o candidato ao voluntário através de um curso de preparação. Nós estamos acostumados a ouvir pouco e falar mais. Então, as pessoas às vezes não têm chance de colocar suas ideias ou seus sentimentos. E às vezes, colocar sentimentos deixa a pessoa fragilizada, ela, né? Ou a outra que ouve pensa, nossa, o que eu posso fazer? Que solução eu posso dar? O ingrediente do CVV seria esse aprendizado de você se calar um pouco e deixar a pessoa se expressar. E como eu falei já anteriormente, facilitar para que ela possa falar, né? Ouvir é permitir que o outro possa falar de si à vontade, sem que a gente direcione, porque isso interrompe aquilo que ele está sentindo, né? A disponibilidade que a gente tem de estar com os nossos postos, a nossa meta, 24 horas, né, fazendo plantões consecutivos com voluntários em todos os horários, para que a pessoa, até nos momentos mais difíceis, como a madrugada, ele possa ligar e encontrar um terminal livre, uma pessoa para conversar. Esse ingrediente e o ouvir compreensivo, com atenção, sem julgar, é algo que dentro do CVV as pessoas que passam por desconforto emocional podem encontrar com os voluntários. Rodrigues, o CVV de Sorocaba está com uma campanha de venda da bacalhoada solidária para levantar recursos para a manutenção do serviço aqui em Sorocaba. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Perfeito. Essa bacalhoada, ela é uma iniciativa da Associação Zeca Camargo, lá de Votorantim. Tem um integrante dessa associação, que é ex-voluntário do CVV, e ele nos ajuda muito, né, com esses convites. A bacalhoada, ela pode ser congelada, se a pessoa não quiser comê-la na hora, né? A pessoa compra o convite e vai retirar no estacionamento da Câmara Municipal. E a bacalhoada é muito boa, tá? Eu já comi, tá? Eu já experimentei, eu tenho pego constantemente. Vai ser no dia 3 de dezembro, tá? A retirada. E a pessoa vai ter um prato saborosíssimo e ainda vai estar ajudando, né, o CVV, porque uma parte desse convite é direcionado ao CVV e a pessoa vai estar ajudando o CVV nesse importante trabalho de prevenção ao suicídio. Estamos falando no programa de hoje sobre dores da alma nos adultos. Eu quero deixar uma pergunta, vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta para a bancada. As dores da alma, se forem tratadas pela pessoa que as tem com indiferença, pode trazer alguma consequência a ela? Um rápido intervalo, voltamos pela TV Com Sorocaba com o programa Compartilhe com o CVV
em instantes. Compartilhe com o CVV. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Estamos falando hoje sobre dores da alma em adultos. Deixamos uma pergunta antes do intervalo. As dores da alma, se forem deixadas de lado, podem trazer consequências para quem as tem? Sintam-se à vontade para falar sobre isso. Bom, eu diria que qualquer dor que deixada de lado, tratada com indiferença, traz situações difíceis para a pessoa. Então a pessoa que está sentindo, está vivenciando uma dor emocional, um momento emocional difícil, é importante que ela acredite nela, que dê uma segunda chance para ela e busque ajuda, mas que queira também. Nós, enquanto CVV, nós sabemos respeitar o tempo da pessoa, o momento em que ela quer falar ou não, e se ela se sente incapacitada de mexer nesse mundo tão sofrido dela, nós não temos como ajudar, mas estaremos com ela dentro daquilo que ela queira conversar. O meu momento ainda não é para falar da minha dor maior, mas eu preciso falar da minha dor menor. Então que converse sobre a dor menor ou sobre qualquer coisa, até que ela se sinta fortalecida e preparada para enfrentar aquele momento difícil que vivenciou e que trouxe um drama emocional tão grande que ainda é muito difícil de se aproximar dele. Eu posso entender que quando você está com a dor na alma,
você deve procurar conversar sobre isso com alguém? Bom, às vezes, Húngaro, a gente falando assim sobre aqueles que nos procuram, com todo o respeito e sigilo, mas falando do assunto da dor, algo incomoda, mas eu não sei o que é. Né? Muitos casos acontecem que as pessoas nos ligam e desligam o telefone por falta de coragem. Para tomar essa coragem é difícil e às vezes eu nem sei, a pessoa nem sabe do que dor é essa. Sabe que tem um incômodo, um desconforto e talvez nessa conversa, né, vai aparecer. Não sei se eu respondi, mas procurar conversar. Às vezes a gente não tem essa capacidade, não tem essa coragem. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não tem essa coragem e gostaria de convidar aqueles que passam por essas dificuldades que conversem, que dividir, como o Rodrigues falou há pouco, dividir, parece que divide o peso. E se não for uma situação que ainda não tenha condições de procurar uma ajuda terapêutica, médica, que não é o caso do CVV, mas falar no CVV alivia esse peso. Roberto, a Márcia falou da importância de desabafar, de ser compreendido, de ser acolhido. O CVV se dispõe a isso. É fácil falar dos sentimentos? Olha, as pessoas que nos procuram dizem que não é fácil. E não é fácil mesmo. É importante para as pessoas que estejam vivenciando e precisando de ajuda agora, entendam que o início do desabafo, o início da procura da ajuda é muito difícil. As pessoas nos relatam isso. Nós ouvimos muitas e muitas vezes, seja no chat, seja no telefone, seja no Skype, a pessoa vai dizer, eu não consigo começar, eu tenho vergonha de falar. Quais são os impedimentos que levam a pessoa a trazer, bloquear os sentimentos, bloquear aquela angústia e não se expressar? Elas dizem, eu não posso, o marido não vai contar um drama pessoal para a mulher, sente-se envergonhado, a mulher idem. Os filhos não querem preocupar os pais. Para os amigos fica difícil, porque eu não sei como ele vai usar isso depois. E como que eu preciso me identificar quando eu ligar para o CVV? Não precisa. Não existe preenchimento de ficha. Então o mundo que você está vivendo, o mundo difícil que você está passando, não vai pedir para você, o CVV não pede identificação. O CVV não cobra nada. O CVV em 8 estados já está em todas as cidades totalmente gratuito. Então as possibilidades de buscar esta primeira ajuda, porque é só uma primeira ajuda, o CVV está muito mais para um amigo que está disponível para conversar a qualquer hora, das 24 horas do dia, e não é uma ajuda. Depois que você conversar, desabafar, poder jogar para fora tudo, entender e se equilibrar, aí você conclui, acho que eu preciso de uma ajuda profissional. Isso é o que as pessoas nos dizem. Eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um médico, mas isso a pessoa já vai no estado mais equilibrado. Então, o que nós temos a oferecer é esse acolhimento, dar esse conforto para que a pessoa se sinta à vontade de falar ou não naquele momento que ela está ligando, na primeira ligação, tudo que ela está passando, e não vai ser fácil, porque ela mesma não tem claro dentro de si aquilo que está passando. Ela precisa ir falando, para identificando aquilo que está incomodando e que perturba mais, mas que não é tão claro. É como uma névoa, aquilo vai se apagando, e uma hora e meia depois de conversar, a pessoa se sente melhor porque ela pode conversar, pode ser acolhida, e esse é o trabalho do CVV, compartilhar momentos emocionalmente difíceis. Você mencionou que o CVV já está disponível gratuitamente em 8 estados. Existe previsão de que isso aconteça no estado de São Paulo e mais especificamente em Sorocaba?
Olha, para Sorocaba é fácil. Nós já temos o telefone 141. Esse não tem problema. Para cidades que estão no estado de São Paulo e não tem posto CVV, portanto, não podem acessar o número 141. Pode-se utilizar o Skype por voz, ou o chat, ou o próprio e-mail. Para 8 estados que vocês encontrarão facilmente no nosso site, são 8 estados já num convênio espetacular entre o Ministério da Saúde e o CVV, esse já tem o telefone 188, totalmente gratuito, em todas as cidades e em todas as operadoras, as pessoas já podem usar o CVV. Ou fora do Brasil, voz Skype, ou chat, ou e-mail. Para Sorocaba, existe uma previsão para o primeiro semestre do ano que vem, que esse 188 venha para o estado de São Paulo e depois se estenda para todo o Brasil, que é o convênio que o Ministério da Saúde fez com o CVV em nível nacional. Dentro do tema deste programa, Dores da Alma, voltados para o adulto, vamos assistir a mais um vídeo. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life,
that he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heel. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. De assistir vem ao encontro do que estamos conversando hoje aqui e a necessidade e a importância da prevenção ao suicídio. Vocês querem fazer algum comentário? Que passa pelos vários estados de tristeza que já falamos, a depressão em si, aquele estado onde a pessoa se sente isolada, né? Todos, ele chama atenção para isso, sobre a necessidade de procurar ajuda, se ainda não é possível procurar ajuda, procurar o apoio emocional numa entidade como o CVV, ou em alguma outra maneira, de alguma outra maneira, conversar com as pessoas. Ele reforça aquilo que a gente está dizendo sobre uma das dores, essa angústia que é da alma, né? A pessoa não sabe, às vezes, como está, não tem lugar, né? E fica nessa sensação de que algo o acompanha, né? Ele chama para o que nós estamos falando aqui. Mais um apelo. Só uma coisinha, Húngaro, que eu queria pontuar, é que ele fala lá num determinado momento que ele começou a se automedicar. E ele chegou à conclusão que isso não é bom. E uma outra coisinha, se você tem problemas, procure ajuda, né? É o que eu queria pontuar. Você que está nos acompanhando seguramente percebeu que o vídeo da abertura desse programa e este estão interligados. A mensagem do primeiro filme e deste tem a ver com o que estamos falando aqui sobre procurar ajuda e que o Rodrigues acaba de destacar. O CVV, ele se dispõe a fazer atendimento por carta originalmente, telefone, Skype, e-mail, chat, como já foi falado aqui. Existe alguma outra atividade voltada para a sociedade que o CVV também disponibilize? O CVV, fazendo o atendimento, fazendo o trabalho de conversar com as pessoas, de se disponibilizar para as pessoas internamente, dentro do que nós chamamos de posto, que é uma unidade, né? Que aqui em Sorocaba temos uma unidade com 35 anos. 35, Roberto? 35 anos. 34, vamos fazer 35 o ano que vem. Ele também tem algumas atividades que é para o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto voluntário, porque nós precisamos, enquanto voluntário, estarmos preparados para falar com o outro e ouvir a sua dor, né? Essas atividades a gente também disponibiliza para a comunidade. Quando temos voluntários, estamos iniciando um trabalho de capacitar voluntários para trabalhar na comunidade. Temos uma equipe no posto de Sorocaba, em São Paulo, em vários postos do CVV, que nós chamamos de CVV Comunidade, que vai a escolas dentro da nossa disponibilidade de voluntários para fazer palestras ou rodas de conversa a pedido dos professores. Também vamos a hospitais, temos uma unidade estendida do nosso posto na Santa Casa, né, que alguns voluntários se disponibilizam para conversar com as pessoas no hospital. E também temos um grupo novo que está se formando, que nós chamamos de GAS, grupo para aquele que nós chamamos de sobreviventes do suicídio, é apoio aos sobreviventes. O que são sobreviventes? É aqueles que passaram por essa experiência e não conseguiram, ou os familiares e amigos impactados. Esse grupo, o GAS, ele tem reunião mensal no posto do CVV,
última quinta-feira do mês, né? É aberto ao público. A pessoa não precisa marcar, apenas comparecer na rua Dr. Nogueira Martins, número 334, no centro de Sorocaba. E dizer às 19 horas, é o horário, 19 às 21, que gostaria de conversar sobre essa questão do impacto com o suicídio. A gente chama de um apoio pós-venção do suicídio, depois que a pessoa sofreu o impacto. Como o próprio nome diz, o GAS é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Neste grupo, que tem o acompanhamento de um voluntário do CVV, podem comparecer os sobreviventes, que a Márcia definiu quem seja. São aqueles que tentaram o suicídio e familiares e amigos de pessoas que ou tentaram ou que tiraram a própria vida através do suicídio. Grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Quando que se reúne em Sorocaba, Márcia? Para facilitar, são as últimas, a última quinta-feira do mês. Nós estávamos com a quarta quinta-feira, mas aí já resumindo, né? Eu não sei o dia que vai dar a última quinta-feira deste mês de novembro. Nós temos dia 28. Então, 28 de novembro, a gente tem a última reunião deste ano. Em dezembro não temos. Em janeiro já começamos na quinta, sempre a última quinta-feira. E queria complementar, Húngaro. É muito difícil falar a respeito disso, né? Quando acontece, o impacto que causa nas pessoas, os sentimentos que provêm de uma perda, ou em casa, ou no círculo de amigos. Então, o CVV se dispõe a falar, a conversar com as pessoas sobre isso de uma forma aberta. Nós estamos fazendo nesse programa uma série sobre dores da alma. Quero fazer uma pergunta para esclarecer ao telespectador. As dores da alma da criança, elas podem crescer e se tornarem dores da alma de adulto? Olha, é muito comum o adulto fazer uma narrativa de situações que ele está vivendo no presente, mas não raro ele vai retornando e volta na fase da infância, na fase de criança. Entende-se que, pelo que se narra, as pessoas, se elas ficarem com questões emocionais pendentes lá do tempo da infância, 2, 3, 5, sabe-se lá quantos anos, ou o que aconteceu, se aconteceu, ou se está nela o acontecimento apenas, isso nós nunca saberemos. É o importante que ela faça a narrativa e tente resolver isto, ou buscar uma solução que atenue esse passado que está nela e que ela entende ser de muito sofrimento. Então, o que nós sentimos enquanto voluntários atendendo as pessoas é que as narrativas, elas arrastam muitas coisas que vieram lá da infância, em que ela interpretou de uma maneira sofrida e que se arrastou, veio para a fase adulta, a fase de mais idade, independente disso, qualquer que seja a idade, as questões é como se aquilo fosse fora do tempo, fosse atemporal. Aquilo que aconteceu lá atrás, na primeira infância, não foi resolvido e aquilo passou toda a vida e ela precisa compartilhar aquilo, precisa falar daquilo, precisa sofrer aquilo de novo para poder entender todo esse processo. Isso é que nós temos visto e ouvido e das pessoas que nos procuram. Então eu diria que as questões não resolvidas, elas permanecerão até o momento que você reencontra, como se fosse uma roleta que volta. Aproveitando, eu gostaria de fazer uma colocação. Existem programas para a criança, bons programas, como o Amigo do Zip, por exemplo, que é um trabalho de muitos anos já, que feito em Sorocaba, foi feito durante muitos anos nas escolas públicas, que trata exatamente dessa questão de dar à criança um suporte para entender e nomear e qualificar e trabalhar os sentimentos. Que os sentimentos para todos nós nunca tivemos aula na escola de vamos falar de sentimentos. Então é muito difícil identificar aquilo que estamos sentindo, pior ainda é expressar aquilo que estamos sentindo. Com isso,
crescemos, chegamos numa idade, chega a idade adulta, idade qualquer que seja a idade, e ao ter um impacto emocional nós nem sabemos o que é. E sofremos por aquilo porque não aprendemos a falar de sentimento, porque ninguém nos ensinou e porque falar de sentimentos acabou se tornando um tabu, coisa que agora nós no CVV fazemos campanhas contínuas para romper esse medo, esse tabu, esse preconceito de falar daquilo que estamos sentindo. Húngaro, eu só queria fazer um comentário sobre o Amigos do Zip. Já existem estatísticas que mostram que esses jovens que tiveram acesso a esse apoio, né, aos 7 anos, são adultos mais preparados para administrar perdas. Existem já estatísticas sobre isso, que é um trabalho eficiente. E a finalidade do programa é exatamente esse, né? É despertar já desde a tenra idade a importância de falar. Que, aliás, o mote, o slogan da campanha do Setembro Amarelo é "falar é a melhor solução". Daí percebemos quão no contexto está o que acaba de falar o Roberto e a consideração do Rodrigues. Mais uma vez, o nosso tempo voa, como eu costumo dizer. Os ponteiros durante o nosso programa, eles não andam com a cadência normal. A impressão que nós temos aqui é que eles são acelerados. Mas antes de terminar o nosso programa, gostaria que você utilizasse das imagens da TV Com, Márcia, para as suas considerações finais a respeito do programa, eventualmente alguma coisa que você queira acrescentar sobre o CVV que não tenha sido dito aqui. Agradecer a oportunidade, né, por este horário, por esse espaço da TV Com. Agradecer àqueles que nos ouvem e principalmente sensibilizar aquele que está ouvindo ou aquele que conhece alguém que gostaria de fazer um trabalho voluntário para estar conosco, para procurar o trabalho do CVV, se tem interesse. Nós somos envolvidos por essas dores da alma das pessoas adultas, dos jovens. Precisamos de pessoas que queiram e tenham interesse de ajudar. Nós realizamos os cursos de capacitação sempre a cada 3 meses. Então, este ano estamos encerrando um curso onde esperamos mais voluntários, mas devemos ampliar a disponibilidade, principalmente com o chat. O chat é um trabalho que é muito procurado e nós temos poucos voluntários. Qualquer pessoa, mesmo que vá atender no chat, faz a preparação conosco no posto. Então, o telefone 141 e o telefone 3232-4111 e pelo nosso site cvv.org.br. Fica o convite e a consideração final é este apelo para aquele que se sente sensibilizado nos procurar e se capacitar para nos ajudar. Obrigada. Obrigado, Roberto, por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigado, Márcia. Obrigado, Rodrigues. E chegamos ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Queremos agradecer a você pela amabilidade da sua atenção e o convidamos para acompanhar o nosso programa mais uma vez na próxima semana, terça-feira, às 17 horas. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Até o nosso próximo programa. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV.